do verso 17. Preste bastante atenção na palavra, não deixa nada distrair você, tá bom? Converse depois, resolva depois, traga toda a sua atenção à palavra do Senhor nessa noite. Efésios capítulo 4, o verso 17 diz assim: assim lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apazigue a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenham que repartir com quem tiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Diga glória a Deus por essa palavra. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós amamos a tua palavra. A tua palavra é a verdade, Senhor. A tua palavra é a direção. A tua palavra é o que nós precisamos, Senhor, para vivermos, construirmos a nossa fé. Em nome de Jesus, nessa noite, somente o teu Espírito fale aos nossos corações, e nós possamos ter entendimento da tua verdade, para a glória do teu nome, Senhor. Fale e não se cale, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, graças a Deus. Preste atenção aqui, nós vamos encontrar nesse livro, no livro de Efésios, nesse capítulo, os versos que nós lemos, instruções que o apóstolo Paulo traz à igreja por uma necessidade, por causa de uma condição que é essencial, para que a gente sempre volte à velha maneira de viver. Que condição é essa? O endurecimento do coração. A raiz. É a partir daí, é a partir do momento que o nosso coração se endurece, perdemos a sensibilidade. Perdemos a sensibilidade de guiar os nossos passos, de conduzir a nossa vida de acordo com aquilo que Deus ama, de acordo com aquilo que Deus se agrada, de acordo com aquilo que o honra, que o glorifica. Nós precisamos fazer uma autoanálise. Isso é bíblico. Olharmos para o nosso coração, olharmos para a condição que nós estamos. O apóstolo Paulo está dizendo que a insistência em viver a velha vida se dá por causa da dureza do coração. Você consegue olhar para si nessa noite e identificar o que tem acontecido que está deixando o teu coração tão distante, tão insensível? O teu coração que antes estava tão perto, mas agora está tão longe. Algumas coisas estão se repetindo na sua vida por causa da dureza do seu coração. Algumas experiências parece que não cessam, não encerram,
não se findam, exatamente por isso, por causa da dureza do nosso coração. Entenda uma coisa, eu e você, nós somos totalmente responsáveis pela condição do nosso coração. Nós entregamos ele a Deus, mas mantê-lo em condição é tarefa nossa. Amém? Mantê-lo em condição é responsabilidade nossa. Como é que está o seu coração? A simplicidade das coisas de Deus parece que não nos toca mais. A simplicidade do falar de Deus não nos comove mais. A simplicidade em nos chamar para um relacionamento com Deus, isso não tem mais brilho, não é mais atrativo. Pastor, como é que eu sei que o meu coração está se tornando duro? Quando as coisas de Deus, quando você começa a perder o seu interesse pelas coisas de Deus. Você começa fazendo com paixão, mas você não faz manutenção no teu coração, você acaba entrando num piloto automático. E a consequência de viver um piloto automático é você passar a ter desinteresse pelas coisas de Deus. O único dia que você deixa de orar, nos tornamos tão desinteressados pelas coisas de Deus que nós começamos a justificar, dizendo o quê? Estou cansado, eu trabalhei demais hoje, eu resolvi muita coisa, Deus sabe. A gente é tão sem vergonha, desculpa, irmão, que a gente ainda fala isso para Deus. Deus sabe do meu cansaço. Irmãos, não é Deus sabe do nosso cansaço, Deus está vendo o nosso desinteresse. Deus está vendo o nosso desinteresse. A soma, essa ação contínua do desinteresse pelas coisas de Deus, está tornando o nosso coração frio. Está tornando o nosso coração distante. Pare de justificar tanto. E só tome uma decisão. Corra para perto do Senhor. E traga para Ele o teu coração. Porque sem Ele, eu e você, nós não somos nada. Nada. A maior convicção que eu tenho na minha vida vai muito além de ter um microfone na mão, de ter uma vocação, de poder ter um título, de poder ter algum nível de influência na vida de alguém. A maior convicção que eu tenho na minha vida é do quanto eu preciso de Deus. É do quanto eu sou totalmente dependente dEle. Dependente dEle. Eu preciso de Deus quando tudo vai bem. E eu continuo dependendo de Deus quando tudo não vai bem. Precisamos parar e fazer a manutenção no nosso coração. Porque é sobre isso que Paulo está falando à igreja. Paulo está dizendo, vocês insistem em viver a velha vida. Porque o coração está duro. O coração está distante. Entramos no piloto automático quando honramos a Deus com os lábios, mas mantemos o coração longe dEle. Entramos no piloto automático quando nós vivemos uma vida religiosa, onde dá um horário e um dia específico, colocamos uma roupa de evangélico, uma roupa de crente e viemos para a igreja. E o Senhor está dizendo, ei, olha como está o teu coração. Olha o seu coração. As pessoas estão vendo o seu culto do lado de fora. Deus está vendo o culto do lado de dentro. Deus está vendo a condição do teu coração. Eu sei que tem pessoas que estão aqui hoje que não foi nada fácil você chegar aqui. E louvado seja Deus porque você decidiu vir. Porque você sabe que mesmo quando tudo não vai bem, Ele continua sendo digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. E mais do que tudo, saber que você está no lugar onde Ele está. Onde Ele te faz presente. As pessoas veem o exterior. As pessoas veem os nossos diplomas. As pessoas veem as nossas patentes. As pessoas veem onde nós chegamos. Mas só Deus vê com que coração nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Só Deus vê qual é a condição do nosso coração para aquilo que nós estamos fazendo. Talvez você é alguém que está aqui, está orando, dizendo, Senhor,
Me liberta dessa situação, me liberta desse pecado, me liberta dessa área que eu tenho caído tantas vezes, me liberta dessa mentira, me liberta desse sentimento que está alimentado aqui dentro, me liberta dessa ira, e o Senhor está dizendo, isso acontecerá quando você voltar os olhos para o teu coração, para essa dureza que está deixando você insensível. Não é Deus que se calou, é o teu coração que se fechou tanto, irmãos. É o teu coração que se fechou tanto. E as coisas de Deus perdem o seu brilho, a sua graça. Eu não quero que sejamos contados como uma geração de religiosos, de pessoas que sabem entregar um bom culto do lado de fora, mas que sejamos uma geração que o culto do lado de dentro tem sido preparado, porque o Senhor é digno de todas as coisas. O Senhor é digno das forças que eu tenho, das renúncias que eu faço por Ele, das decisões que eu tomo por Ele. O Senhor é digno de quando eu estou bem, o Senhor continua sendo digno quando eu não estou bem. Amém? Amém? Olha para o seu coração. A dureza rouba a sensibilidade. E quando perdemos a sensibilidade, nós damos um próximo passo. E que passo é esse? Perdemos a sensibilidade e nos entregamos a toda sorte de depravação. Depravação. O esquisito se torna normal. O esquisito é comum agora. Tem muita coisa que você sabia que era esquisita no começo, mas por causa da dureza do coração, você insistiu nesse relacionamento, você insistiu nessa amizade, você insistiu nessa proposta, você insistiu nessa roda de conversa que você participa, você insistiu. Roubou a tua sensibilidade. E o próximo passo é se entregar a toda sorte de depravação. Antigamente você via a linha vermelha e você temia se aproximar, mas hoje, por conta do coração, você atravessa a linha vermelha confortavelmente. Confortavelmente. É só mais uma garrafa, é só mais um copo, é só mais um cigarro, é só mais um vídeo. É só um conteúdo para pimentar meu relacionamento. Nós atravessamos a linha vermelha confortavelmente, porque aprendemos a justificar. Aprendemos a justificar as coisas. Aprendemos a dar sentido para aquilo que não faz sentido. Como é que está o seu coração, irmão? O Evangelho não vai nos tornar confortável. Se você está aqui essa noite, você sai daqui com esse entendimento. Pastor, está bravo hoje? Não é bravo não, é Evangelho. Se o Evangelho não tocar a zona de conforto, pode te chamar isso de qualquer coisa, menos de Evangelho. Você pode chamar a mensagem de qualquer outra coisa, menos de Evangelho. O Evangelho pega a gente por dentro, irmãos. O Evangelho abre os nossos olhos. O Evangelho aponta para nós dizendo, está aqui, ó, linha vermelha, porque você está passando isso confortavelmente. Não entristeçais o Espírito de Deus e nem deis lugar ao diabo. Isso é Evangelho. Mas pastor, Jesus amava todos, Ele continua amando todos, mas tem coisa que Jesus não ama. Tem coisa que eu faço que Jesus não ama. Tem coisa que você está fazendo e Jesus não ama. Ele nos ama, mas Ele não pode concordar com aquilo que eu estou fazendo. Não perca a sensibilidade. Perder a sensibilidade é perder o filtro. Perde o filtro. Não processa mais nada. Não processa mais nada. Faz o que dá na cabeça. Vai para onde quer ir. Não tem mais a paciência para esperar a direção de Deus. Nós somos hoje tão fast food, tão práticos, que a gente não quer esperar para Deus falar. Às vezes não queremos nem orar, porque sabe que a vontade de Deus já vai ser contrária à nossa, e nós não queremos perder energia, deixando as nossas coisas para fazer as coisas de Deus. Aí não queremos nem orar. Não vou orar. Eu sei que Deus vai falar aqui. Eu sei que Deus vai dizer que não é para fazer o que eu quero fazer. Aprenda a depender do Senhor e não perca a sensibilidade. Paulo está dizendo à igreja, vocês insistem em viver a velha vida, porque o coração está duro. O coração está duro. Observe que os próximos versos, ele vai dizer assim: não foi assim que aprendestes a Cristo.
Não foi assim que aprendeste a Cristo. Os apóstolos não ensinavam só a respeito de Cristo. Os apóstolos ensinavam a Cristo. São dois significados totalmente diferentes. Quem ensina a respeito de Cristo só está transferindo uma informação. Mas quem ensina a Cristo está fazendo um convite para que a tua vida e a minha vida seja a imitação da vida dele. Seja a imitação da vida dele. Há essa diferença. Ensinar a Cristo é orientar cada cristão a reproduzir, fala comigo, reproduzir a imagem e o comportamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus por isso. Essa é a diferença. Enquanto só tivermos informações de Cristo, nosso coração continua duro. Enquanto tivermos só informação do Evangelho, nosso coração continuará duro. Mas quando o nosso ensinamento for a Cristo, nós vamos ensinar cada cristão a reproduzirem, a imitarem, a serem a imagem e o comportamento do nosso Senhor. Amém por isso? Paulo está dizendo, observem isso. Observem isso, Paulo está dizendo, não foi assim que aprendeste a Cristo. E para ajudar a gente a filtrar, como é que está a nossa vida hoje? Eu quero até fazer uma indicação. Se você estiver anotando algo da mensagem, você pode anotar aí para você isso. Indicar para você a leitura de um livro. É um clássico cristão. E esse livro se chama Em Seus Passos. O que faria Jesus? Alguém conhece esse livro? Conhece? É um clássico cristão. Foi escrito em 1986. Se você puder, leia esse livro. Coloca como propósito na sua vida, em meus passos, o que faria Jesus? É uma pergunta. É interrogativo isso. Amém? Esse livro, irmãos, ele apresenta algo muito interessante. Ele conta o relato de um pastor, de uma determinada cidade dos Estados Unidos. E esse pastor, ele vivia um nível com a igreja da membresia da alta classe. Só que num determinado culto, uma pessoa de uma classe baixa adentrou a comunidade. E eles não estavam acostumados com isso. Não estavam acostumados. Por eles estarem acostumados com aquele estilo de vida, no alto padrão, eles não souberam lidar com aquela pessoa que para eles era diferente, no meio da comunidade. Só que algo aconteceu, e eu não vou compartilhar aqui, eu quero que você leia. Algo aconteceu, e que fez aquele pastor entrar numa reflexão muito profunda. Muito profunda. E ele pensou algo prático, que muitas vezes eu e você já pensamos, mas por muitas vezes esquecemos de parar para pensar. No meu lugar, o que Jesus faria? Você já fez essa pergunta já? Já fez? No meu lugar, o que Jesus faria? Tenta imaginar. Por isso que o título desse livro é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Porque entenda que ele se fez homem como nós. Ele foi visto em figura humana. Ele habitou entre nós. Em tudo ele foi tentado como eu e você, mas sem pecado. Então o meu contexto e o teu contexto, Jesus sabe exatamente o que é viver o que nós estamos vivendo. Só que em meu lugar e no seu lugar, o que Jesus faria? E essa pergunta, irmãos, estourou a cabeça desse pastor. E ele se propôs de forma intencional pregar por um ano, os seus sermões, só dentro dessa pergunta. Em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? E ele fez um propósito com a sua igreja, com a comunidade. Dizendo que a partir daquele dia, qualquer decisão que eles precisassem tomar, qualquer coisa que eles precisassem fazer, eles deveriam parar para orar. Fala para o teu irmão, para orar, irmão. Para orar. Não pare para reclamar, você já está reclamando muito. Diminui aí o ruído do barulho, o barulho da reclamação e aumenta o clamor da oração. Amém? Ele fez um propósito com a igreja, preste atenção aqui, falou por um ano. Qualquer decisão
da mais fácil à mais complexa, nós vamos parar e perguntar para Deus, em meus passos, o que faria Jesus? Irmãos, em um ano isso se tornou uma cultura tão forte na igreja, tão forte, que essa igreja está localizada numa cidade pequena dos Estados Unidos, mas o impacto que causou na cidade toda foi um impacto totalmente, altamente significativo. Porque as pessoas que trabalhavam nas empresas, eles agora eram imitadores de Jesus. Estudantes na escola, agora eram imitadores de Jesus. Pais, mães, filhos, agora se tornavam imitadores de Jesus. E essa cultura começou a se alastrar. Essa cultura começou a alcançar. Essa cultura começou a ser apresentada a outras pessoas. E a cidade viveu uma transformação significativa, porque eles pararam para perguntar, em meus passos, o que faria Jesus? Eu não sei como é você, irmãos. E nós pecamos muito por causa da nossa impulsividade, não é? Nós pecamos muito por causa da nossa impulsividade. Quando a gente se dá conta, já falamos, já acabamos com tudo, já tacamos fogo em tudo ao nosso redor, já chutamos o balde, aí depois a gente pergunta, no meu lugar, o que Jesus faria? Jesus ia lá e buscava o balde de novo. Você só vai ter o trabalho de chutar esse balde e ter que buscar de novo. Para e faz essa pergunta, em meus passos, o que Jesus faria? O que Ele faria? Nós precisamos ter essa cultura, nós precisamos entender que nós precisamos reproduzir a vida de Jesus. Nós precisamos em nosso dia a dia, em nossos passos, reproduzir a vida de Jesus. Numa confusão, num bate-boca, numa discussão, na hora da ira. O que faria Jesus no meu lugar? Como Ele resolveria isso? Será que Ele devolveria o xingamento como você está acostumado a devolver? Será que Jesus vai bater no peito e falar, esse desaforo eu não levo para casa? Isso eu não levo para casa de jeito nenhum. E nós queremos muitas vezes razão, levantamos a bandeira de razão. E Jesus chega para nós e fala, você não vai precisar fazer justiça com a sua mão. Descansa em mim, se cala para eu falar. Cala para eu falar. Discutimos, brigamos com todo mundo. Não paramos, não queremos ter a paciência para esperar Ele falar algo. Para aprender o próximo passo. Eu preciso que você tenha como cultura na sua vida a partir de hoje. Porque quando o nosso coração está duro e quando estamos insensíveis, nós vamos culpar tudo que está à nossa volta. Culpado é essa mulher, culpado é esse marido, culpado é esse filho que eu tenho, culpado é esse pai, culpado é isso, culpado é aquilo. Nós vamos culpar tudo que está à nossa volta, tudo. Nós nunca vamos ver o erro em nós. Quando a gente faz essa pergunta, nos meus passos, o que faria Jesus? Nós vamos parar de ver o erro no outro e vamos encontrar o erro na gente. Amém? Nós vamos encontrar o erro na gente. No meio do caminho, aonde faltou a manutenção. No meio do caminho, onde é que eu precisava parar para abastecer. No meio do caminho, onde é que eu precisava fazer a revisão. No meio do caminho, o que faltou? O que faltou? Pare, por favor, e torne isso como cultura. Nos meus passos, o que faria Jesus? No livro, aquela comunidade não fariam nada sem antes questionar o que Jesus faria naquela situação. Posso te dar um conselho? Tem muita coisa que vai começar a mudar. Simplesmente quando você parar e perguntar o que Jesus faria no meu lugar. Muita coisa. Algumas feridas que você está carregando hoje, é porque naquele momento você não quis parar para perguntar o que Jesus faria no seu lugar. Alguns envolvimentos que você teve com pessoas que te machucaram, feriram você, é porque você não parou para perguntar o que Jesus faria se estivesse no seu lugar. Nós vamos colecionando tantas coisas, irmãos, tantas coisas. E nós poderemos ser poupados de muitas e muitas coisas. Simplesmente a gente parar e perguntar o que Jesus faria no meu lugar. Abra a sua Bíblia, 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. O verso 6.
Ó, pastor Júnior acho que está bravo hoje, né? Não, é a palavra, vamos lá. 1 João capítulo 2, verso 6. Quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. A Bíblia não está dizendo. Quem afirma que permanece nele, deve saber quem ele foi. É isso? É isso? Quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. É a cultura da imitação. Imitação. Ser cristão, a palavra cristão significa pequenos cristos. Amém? Quando as pessoas veem vocês, elas enxergam quem? Quando lá no seu trabalho as pessoas olham você, olha a forma como você trabalha, que você executa as suas tarefas, seu compromisso, sua pontualidade. Quando as pessoas observam tudo isso, quem elas enxergam? Nós dizemos que permanecemos nele só num culto e é suficiente? Não. É suficiente dizer que permaneço nele só quando eu coloco uma playlist de música evangélica lá no YouTube e toca na minha TV? Quando eu pego uma Bíblia e coloco debaixo do meu braço e venho para a igreja, isso é suficiente para dizer que eu permaneço nele? Não. A convicção que nós temos que permanecemos nele é quando nós andamos como ele andou. Simples, o evangelho é prático, irmãos. O evangelho é prático. É prático. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, começa a trazer várias instruções. Aquele que roubava, não roube. Aquele que falava mentira, fale a verdade. É prático. Amém? Não tem um atalho, não tem um meio termo, não tem um mais ou menos. Roubava, não roube mais. Mentia, fale a verdade. E várias outras instruções que o apóstolo Paulo está trazendo. E nós precisamos, irmão, ter essa cultura da imitação. Cristo é o nosso modelo. Os apóstolos ensinaram as igrejas. E quem ensinou os apóstolos? O próprio Cristo. Cristo na sua forma de viver, no seu andar, no seu tratar. Enquanto esteve com eles, Cristo dizia assim: eu sou o modelo, eu sou a referência, eu sou a forma. Modele a mim, se moldem a mim. Amém? Nós precisamos aceitar essa cultura, viver essa cultura. Nós estamos atravessando uma geração muito difícil, irmãos. Muito difícil. O Senhor nos chamou para ser luz. A luz não está falando. A luz, quando ela é acesa, ela brilha. Ela não precisa falar nada. Nós queremos provar muita coisa para as pessoas. Nós queremos falar e ganhar no cansaço, e ganhar na razão. Esse lugar está iluminado porque alguém foi ali e acendeu a lâmpada. Essa lâmpada está falando? Sim ou não? Tá? Essa lâmpada fala alguma coisa? Se eu colocar o microfone perto de uma lâmpada, ela está falando algo? Não. Mas só o fato dela estar aqui acesa, ela já está comunicando algo. Ela já comunica algo. Ela já está iluminando. Nós precisamos andar como ele andou. Porque a nossa forma de viver prega mais do que as nossas palavras. A nossa forma de viver prega mais do que os nossos sermãos. A nossa forma de viver fala mais do que os certificados que nós carregamos, do que os anos de igreja que nós temos, do que a carteirinha de membro que nós carregamos. Amém? Você está sendo uma Bíblia que a tua família está lendo. Você está sendo uma Bíblia que lá no teu trabalho estão lendo. E se eles lerem essa Bíblia, eles vão encontrar palavras de vida eterna? Ou eles só vão encontrar um discurso de murmuração, negativo, com ira? A Bíblia está dizendo, aquele que se ire, não exponha, né? Está irado. A Bíblia sabe que nós ficamos irados. O problema é o que nós fazemos com a ira. O problema é como nós descontamos na ira. O problema é o nosso comportamento quando estamos irados. É o que a gente faz.
A ira vai vir, irmãos, eu não vou esconder de você não. Nós não somos semideus nessa terra. Não tem asa atrás das costas e não tem auréola na cabeça. Nós temos uma natureza que é pecaminosa, que é caída, que carece da glória de Deus. Mas quanto mais eu busco imitar Cristo, quanto mais eu permaneço nele, quanto mais eu decido permanecer nele, eu vou andar como ele andou. Você vai andar como ele andou. E a vontade de Deus é exatamente essa. Jesus demonstrou ser o padrão, o referencial e o modelo. Ele é a nossa forma. Por que eu preciso reproduzir a vida e o comportamento de Jesus? Por quê? Que a reprodução da sua imagem, do seu caráter, encontre lugar no nosso viver. Na forma que você está vivendo hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. Na forma que você está vivendo hoje, tem espaço para Cristo aparecer? Sim ou não? Na forma que você conversa hoje, que você trata hoje as pessoas, que você trata o seu pai e a sua mãe, a forma como você trata os seus filhos, a forma como você trata seus compromissos, seu serviço, no seu trabalho, a forma como você é hoje, tem espaço para Cristo aparecer? Ou não? Essa pergunta, irmão, tem que nos preocupar. Amém? Essa pergunta tem que nos preocupar. Evangelho não é eu sair de um culto fascinado, porque um avivamento aconteceu e gente jogou até a cadeira para cima. Evangelho é eu sair de um culto como esse, bater no meu peito e dizer: eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu não posso mais ser assim. Eu não quero mais ser essa pessoa, eu não quero mais ser esse homem, eu não quero mais ser essa mulher, eu não quero ter essa vida que eu estou levando. Não é admirado com o pregador, é revoltado consigo mesmo. A mensagem de Jesus era essa, não era fazer os seus ouvintes admirarem ele como mestre e rabi, mas era as pessoas irem a um lugar de arrependimento, de encontro, de transformação, dizendo: Senhor, eu preciso ser transformado. Eu preciso ser mudado. Isso é evangelho. Fala para o teu irmão: isso é evangelho. Isso é evangelho. Oh, meu Deus. Tem muita pedra aí na tua mão. Você já tem um discurso ensaiado de como você vai resolver isso na briga. Oh, solta a pedra. Rasga o discurso. Em teus passos, o que faria Jesus? Como é que Jesus resolveria esse problema que aconteceu no casamento? Como é que Jesus resolveria esse problema que está acontecendo com teus filhos? Como é que Jesus resolveria essa tentação que você está sentindo na carne? Vontade de se entregar, vontade de chutar o balde, vontade de entrar nessa lama e se envolver nela. Em teus passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus? Talvez você está passando um quadro de perseguição muito grande, porque você decidiu amar Deus com todas as tuas forças. Talvez você está sendo perseguido dentro da tua casa, você está sendo perseguido lá no seu local de trabalho, você está sendo o assunto dentro da sala de aula, você está sendo um alvo dentro da tua escola, porque você tomou uma decisão. Sabe o que é decisão? Fala comigo: decisão. Nós podemos dividir essa palavra em duas: decisão. D fala daquilo que eu faço. E cisão significa separar. Cisão significa tirar fora. Isso é cisão, dividir. Sabe o que significa decisão de uma forma prática? É você matar de uma vez por todas as outras possibilidades. Todas as outras possibilidades que você tem para errar, para pecar, para chutar o balde, para manter teu coração longe, é uma decisão. E essa decisão precisa ser diária, todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Amém? Não seremos conhecidos como discípulos de Cristo quando essa igreja crescer e multiplicar e o tamanho dela ser 10 vezes maior do que essa. Não seremos conhecidos como discípulos de Cristo quando nas redes sociais, quando na internet a igreja estiver bombando e estiver em evidência: olha, ali estão os discípulos de Cristo. Não,
Não seremos discípulos de Cristo quando essas cadeiras que hoje são de plástico se tornar tão acolchoadas que nós viemos para a igreja e estamos tão confortáveis. Quando esse lugar estiver cheio de ar-condicionado, em nome de Jesus vai ter, cheio de ar-condicionado, totalmente climatizado, uma mega estrutura. Olha, os discípulos de Jesus estão ali. Não. Seremos conhecidos como discípulos de Jesus quando em nosso viver tiver a chance de Cristo aparecer. De Cristo aparecer. Cristo não só aparece nas grandes estruturas, Cristo também está na vida simples, na simplicidade, no dia a dia, no nosso cotidiano. Cristo precisa aparecer quando todo mundo me vê, e Cristo precisa continuar aparecendo quando ninguém me vê. Amém? Amém? Que nós possamos viver essa verdade do Evangelho. Nós, por meio de graça, da graça de Deus, recebemos perdão. Recebemos perdão. Fomos perdoados sem merecer e nós não queremos perdoar. A gente tem toda a teoria, convencer que nós não temos que perdoar. A Bíblia está dizendo, irmãos, Deus te perdoou. Deus perdoou você. Deus me perdoou. Por causa de Cristo. Se eu sem merecer receber esse presente, por que você está escondendo o presente da sua família? Por que você está escondendo esse presente daquele amigo, da amizade que você tinha, do relacionamento que está quebrado? Não queremos perdoar, não queremos perdoar, não queremos perdoar. Vou te ensinar esse exercício da fé. Sabe quando é que você vai aprender a perdoar? Quando você se encher da convicção de que sem você merecer, Deus te perdoou primeiro. Deus te perdoou primeiro. Quando você entende que você foi perdoado por Deus, você não coloca o perdão no bolso. Você pega esse presente e resolve essa situação. Resolve o casamento, resolve o relacionamento familiar, resolve essa amizade, resolve tudo que ficou pendente. Ficar guardando isso no teu coração vai te adoecer. Emoções mal resolvidas se tornam doenças. Doenças. E tudo que nós queremos hoje é uma vida saudável, queremos comer bem, queremos nos exercitar, queremos acordar 4h30 da manhã, 4h15, coach fala 4h13, 4h17 da manhã, queremos acordar antes do sol, nós queremos surpreender o sol nem nasceu, eu já estou de pé, já estou aqui, ó, aí faço a minha corrida, como minha omelete, como meu pão integral, faço isso, faço aquilo, flexão, bebo água, nós queremos cuidar de tudo, para não ficar doente, mas não damos atenção à alma. Está guardando tudo na alma. Está aí, ó, uma lixeira que alguém abriu e só colocou lixo dentro de você. E a falta de perdão é você manter essa lixeira aí dentro. Desvaloriza você. Tira o teu brilho, rouba a tua paz, rouba a tua alegria, resolva de uma vez as tuas emoções, irmãos, e seja sarado no nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Coloca isso como exercício de fé para a tua vida a partir de hoje. Amém? Para a tua vida a partir de hoje. Aceitar a vontade de Deus, ainda que incomode a minha, ainda é a melhor escolha. Aceitar a vontade de Deus, ainda que incomode, confronte a minha, ainda é a melhor escolha. Pastor, não é ser bobo não? Não, foi o nosso Senhor quem disse isso. Quando no pior dia do seu sofrimento, quando debaixo de uma pressão tão grande, Ele teve a capacidade de orar ao Pai dizendo, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Nós temos força para dizer, afasta o cálice. Temos a coragem para dizer, faça a tua vontade. Nós temos o direito de gritar que o cálice tem que ser afastado. Eu não quero essa pressão, eu não quero essa fase, eu não quero passar por essa experiência, eu não quero isso e não quero aquilo, mas não temos a humildade para dizer, Senhor, faça a tua vontade. Tem feridas que estão abertas ainda na tua vida, mas se você pedir e escolher e optar pela vontade de Deus, essa ferida será curada, essa ferida se fechará e se tornará o teu maior ministério. Se tornará o teu maior ministério. Deixa Deus tratar suas feridas. Destampe elas. Você está com a mão em cima disso.
E o pai está querendo trazer remédio, você não tira a mão. Não, não, vai doer, não mexe não, Deus, não mexe, vai doer, vai doer. Deus trabalha sem anestesia, já fica sabendo, amém? Deus trabalha sem anestesia, tá bom? Porque o processo não é fácil. Fala, irmão, não é fácil mesmo. Não é fácil. Já aceita, engole essa seco aí, ó. Deus trabalha sem anestesia. Mas deixa ele mexer. Vai doer, mas essa ferida vai ser curada. Se tornará um poderoso ministério que Deus vai usar através da tua vida para curar muita gente em nome de Jesus. Para curar muitas pessoas, para curar famílias, para curar casais, para curar relacionamentos, para despertar uma geração. Amém por isso? Amém? Então seja corajoso. E o meu apelo essa noite é para que a partir de hoje você seja corajoso para ser um imitador de Jesus. Amém? Seja um imitador de Jesus. Seja um imitador de Jesus. Ele é a forma, Ele é o modelo, Ele é a referência, Ele é o exemplo. É por Ele, é por meio dEle, é para Ele. São todas as coisas. Tenha isso no seu coração a partir de hoje. Tá bom? Em dias de desânimo, o que faria Jesus nos meus passos? Você já pensou, nós estamos em março, hein? Primeiro domingo de março. Terceiro mês do ano. Talvez você já perdeu as contas de quantas vezes você já desistiu. Né? Você já perdeu as contas de quantas vezes você se convenceu que evangelho não é para você. Que essa vida com Deus não é para você. De que parece que andar no escuro e não ver nada acontecer. Quantas vezes você já se perguntou isso? Quantas vezes você já tornou isso uma verdade para a sua vida? Só nesse ano. Só nesse ano. Hã? Em seus passos, o que faria Jesus? No dia de mais pressão também, que Jesus podia desistir de tudo e jogar para o alto, Ele decidiu carregar a cruz. Ele decidiu ir até o final. E só vai contar a história quem for até o final. Só tem história para contar quem persevera. Fala, teu irmão, persevera aí, irmãos. Persevera aí, por favor. Persevera. Ainda que chorando, mas aquele que carrega a preciosa semente, andando e chorando, voltará, trazendo consigo os seus frutos. Voltará com alegria, né? A Bíblia fala, né? Salmo 126, voltará de qualquer forma, voltará com alegria, irmãos. Então vale a pena, ainda que no pior dia da tua vida, você não mudar a tua escolha por Jesus. Ele foi a melhor escolha que você fez. Tenha coragem de imitá-lo. Tenha coragem de perseverar nessa escolha. Tenha coragem de imitar a Cristo até o último dia da sua vida. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé no seu lugar. Que por caminhar tão perto dele, irmãos,